Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vim fazer o vídeo que vocês tanto pediram sobre o balanço das leituras que fiz e dos lugares por onde eu passei sobre o Holocausto. Mas antes de começar a explicar por que eu comecei esse projeto, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito. Me siga no Instagram, Que do Mundo. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, enfim, alguma interação para o YouTube entender que você quer continuar recebendo os meus vídeos. Se você nem curtir, nem comentar, nem nada, você vai parar de receber meus vídeos. Veja as opções para membros toda semana, tem conteúdo exclusivo para membros, tá bom? Quando eu fui fazer o doutorado lá na França, né, eu fiz o doutorado de sanduíche, e aí eu comecei a visitar. Quem me conhece aqui há bastante tempo já sabe bem dessa história. Aí eu comecei a visitar alguns lugares. Aí eu fui na casa de Anne Frank, lá em Amsterdã, morou para escapar dos judeus. Era um esconderijo atrás de uma residência, e tinha uma passagem meio secreta. Então, é tudo isso que ela descreve no livro específico aqui, né, que eu li. Esse livro aqui. Quem já leu este livro e o que ela descreve, como era a vida lá e assim tal, exatamente essa casa, que agora é uma casa-museu, né? E aí eu também comecei a ver os lugares, a forma que eles mantiveram muita coisa, né? Como era, as condições precárias, assim, de iluminação e tal. E aí, durante esse período ainda que eu estava lá, fazendo doutorado, eu fui para Berlim. Eu visitei o Memorial do Holocausto em Berlim. E uma coisa que me surpreendeu bastante é que os alemães, eles sentem muita culpa, né? Isso ficou claro para mim, eles se responsabilizam, eles sentem muita culpa e muita vergonha por Hitler, né? Por tudo que Hitler fez e tal, isso ficou claro. Porque aí no memorial, eles publicavam um trecho de cartas que provavelmente o destinatário nunca leu, ou alguns leram e mantinham a carta com eles, né? Carta, assim, de uma pessoa que manda para outra, que está em exílio. Então, assim, tinha passagens tristíssimas, né? Ficava explícito todo o sofrimento e tal. Eu fiquei muito admirada por a Alemanha expor aquilo, fazer um memorial. Eles poderiam ter feito um memorial só em homenagem e tal, e sem expor, deixar claro, sem expor a chaga, assim, porque aquilo os condena, né? Não, mas eles fazem questão de deixar claro, de expor, de reconhecer o erro e de ter vergonha e sentir culpa em relação a isso, né? Então foi mais um espaço de holocausto, vamos dizer assim, que eu visitei. Eu comecei a me interessar pelo tema, né? Assim, eu já tinha ficado com as caraminholas na cabeça, porque o meu conhecimento sobre isso é o conhecimento comum que a maioria tem. Naquele momento era. E aí eu comecei a ler, aí eu comprei o livro da Anne Frank, foi aí que eu comprei, né, depois que eu voltei de lá, essa edição. Aí eu quis entender por que o Hitler fez tudo aquilo, né, qual é a razão. Não tem uma razão que justifica, não tem uma razão clara que justifica, uma razão cabível, né, porque todas as explicações são estapafúrdias. E aí eu resolvi começar a ler. Aí eu procurei o livro do Hitler, né, eu pensei, Mein Kampf, ele deve ter alguma explicação, porque é o livro próprio dele. Do Mein Kampf, um livro grande de 2 volumes, e é um livro que o Hitler publicou quando ele foi preso, enfim, antes dele começar o seu apogeu. Muito pelo contrário, ele estava preso porque ele tinha tentado lá um golpe, prenderam ele, durante a prisão ele escreveu. E aqui, neste livro, o que a gente tem? Um plano de dominação. É aqui que ele fala, assim, que não tinha nada contra os judeus. Mas aí depois que ele percebeu que tudo que ele não gostava, e ele tinha muito ódio, a gente percebe que o Hitler tinha muito ódio, tudo que ele não gostava tinha judeu envolvido. E parte deste ódio dele era por conta do Tratado de Versalhes, eu também já li o livro sobre o Tratado de Versalhes, que é o tratado que os países participantes da Primeira Guerra Mundial tiveram que assinar. Então, os perdedores da Primeira Guerra ficaram com um ônus terrível, principalmente a Alemanha. A Alemanha ficou com ônus, foi assim, desproporcional se a Alemanha tivesse que realmente cumprir tudo aquilo que foi determinado pelos vencedores, né? Estados Unidos, França e tal, Inglaterra, provavelmente o Paris estaria amíngua hoje, teria desaparecido. Então, o tratado era muito rigoroso com a Alemanha. E não foi só a Alemanha que fez a guerra, não foi o único país a entrar em conflito e a perder a guerra, mas ela ficou com a pior parte. Então, Hitler tinha um ódio desse tratado, né? Então, esse tratado
Acho que esse tratado é um dos principais motivos para ter acontecido a Segunda Guerra Mundial. Certo? E aí deixa claro o ódio dele em relação ao tratado e o ódio também em relação aos judeus, que ele foi percebendo que os judeus estavam envolvidos com tudo. E aí tem um plano de dominação, de como seria e tal, que a gente percebe claramente que ele tentou implementar depois, quando ele subiu ao poder. Mas, por mais que ele fale, olha, vi que o judeu estava envolvido em tudo que eu não gostava, não explica bem, isso não é explicação, certo? Quando você pensa no que ocorreu, isso só não explica, não é? Não pode ser só isso. Foi aí que eu decidi fazer um projeto de leitura para tentar entender. Acho que eu comecei o canal mais ou menos com isso. E aí, em 2015, eu fiz uma viagem para o leste europeu, fui para Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Polônia e Áustria. E aí eu passei por vários lugares, espaços marcados por essa atrocidade. Eu, inclusive, fui a Auschwitz nessa viagem, e aí eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui nos cards. Então tem lá os forninhos, as salas, exposições, os galpões são... Outro lugar por onde eu passei, que uma coisa me chamou a atenção, eu estava em Budapeste, bem em frente ao parlamento, aí o Rio Danúbio, eu estava tirando foto e tal, e assim, as margens do rio tinha sapatos de homens e mulheres. Era ali uma homenagem, uma escultura, não sei. No momento eu não sabia o que era, eu fotografei, depois eu pesquiso, esse fotógrafo achei curioso. Depois eu descobri o que era, porque eles amarravam os judeus e jogavam no rio, vocês colocavam pedra junto, enfim. Era uma forma também de exterminar. Então os sapatos simbolizavam, porque muitos deixavam sapatos, eram jogados assim de qualquer jeito. Na República Tcheca, acho que eu fui em Goetz, em Terezinha alguma coisa, quando havia guetos, quando eles começaram a recolher, empurrar os judeus, deixar tudo junto, né? Vamos primeiro juntar para depois resolver. A coisa era processual. Primeiro assim, depois assado, primeiro junta, depois transporta, depois leva para o canto X, depois vai para o campo de concentração, depois campo de extermínio. Assim, as pessoas iam mudando de lugar. O que eles falavam para a imprensa era outra coisa. Eu não vou aqui contar a história, o que aconteceu, porque eu acho que todo mundo, de uma maneira ou de outra, sabe, e aí esse vídeo também ficaria longuíssimo se eu fosse contar. Eu vou aqui contar os lugares de Holocausto, por onde eu passei, e os livros que eu li, tá? Porque senão fica impraticável esse vídeo. Outro lugar que eu fui também, eu acho que, agora eu não lembro se foi em Budapeste, foi nessa viagem aí pelo leste europeu, um lugar que era um lugar de terror, que era um lugar onde muitos ficavam presos. E aí eu percorri até um prédio gigante, e aí tem toda a simulação de como era estar lá naquele momento, e aí também explica a história e tal. Agora, recentemente, em julho, em viagem em Washington, também visitei o Memorial do Holocausto. E aí tem toda a história, tem uma exposição permanente gigantesca, contando toda a história. E tem exposições temporárias, e aí tem sobreviventes do Holocausto lá que vão na biblioteca e começam a narrar, né? Com hora marcada começam a narrar. Agora eu vou mostrar o que eu li e o que vocês podem achar sobre a história do Holocausto nessas diferentes leituras que eu mostrei. Então, como eu falei, li primeiro o livro do Hitler. E o que tem é isso que eu expliquei. Tem um plano de dominação, ele explica que no começo não tinha ódio e tal. Eu achei importante ler o Tratado de Versalhes, já que aqui fica claro que ele tinha muita raiva desse tratado. Eu percebi que esse tratado tinha um papel importante nisso tudo que aconteceu. Comecei a ler relatos de sobreviventes, ficção, não ficção e tal, para tentar mesclar o tipo de leitura, né? Aí eu li também o Diário da Anne Frank, aqui tem a versão integral, né, os pensamentos dela e tal. Então aqui, não é que nos ajuda a entender o Holocausto, mas aqui a gente tem um relato de uma pessoa que estava escondida para fugir, né? E ela conta como foi, como era a vida dela antes e como passou a ser quando eles tiveram que fugir, se esconder e tal. No memorial que eu fui lá nos Estados Unidos, tinha uma exposição permanente de um cara que era o Diário de Daniel, que é algo muito parecido com o que tem aqui. Como era a vida antes e depois, como tudo mudou, como eles foram para guetos e tal.
E aqui não houve gueto, né? Eles se esconderam mesmo, é um esconderijo. Aqui não foi gueto. É até serem achados, porque foram denunciados, porque há pessoas muito más na vida. Mas, lá no caso do Daniel, esse diário que a gente vê lá e a história narrada, eles foram para guetos, depois foram para o campo de concentração. A irmã e a mãe deles foram para outro, né? Que era para mulheres, elas morreram lá. Eu acho que o pai dele também morreu, ele foi o único sobrevivente. E aí, mais um relato que eu li foi... Aí, mais um de ficção que eu li foi O Menino do Pijama Listrado. Inclusive, vi o filme também. Aqui já é ficção, aqui é a história de um garoto que o pai dele era membro lá, nazi. E ele, criança, não entendia muito bem o que estava acontecendo. E eles moravam perto de um campo de concentração, que o pai dele era um dos comandantes lá que determinavam o que tinha que ser, o que não tinha que ser. É a narração de um garoto sobre a vida dele, e aí o pai, as atividades do pai, na visão de um garoto que a gente que sabe a história do Holocausto, a gente sabe o que o pai fazia, mas para ele não, né? Ele não sabia e tal. Então, assim, rabos de conversa do pai com as pessoas que o pai recebia e ele escutava e tal, e até que ele vai brincar com um garoto que ficava do outro lado da cerca. Tinha o pijama listrado, né? A gente sabe que essas listras são as listras do uniforme das pessoas que estavam lá nos campos de concentração. E ele conheceu esse menino de pijama listrado, tentou ser amigo dele e tal. E aí eu não vou falar o desfecho porque seria spoiler, mas é bem impactante. Eu li A Estrela Amarela, da Jennifer Joy, que é um outro relato, aqui já é relato mesmo, de sobrevivente de Holocausto. O dia a dia num gueto na Polônia ocupada pelo olhar poético de uma criança. É a mesma coisa também. Nesse caso e naquele do Menino do Pijama Listrado, é o entendimento de uma criança sobre tudo que está acontecendo. Ou seja, não entende nada. Vai narrando as coisas sem entender o que estava acontecendo. Então, o que para elas fica? Tinha uma vida assim assado, aí de repente chegam as pessoas, falam que tem que mudar, que tem que ir pra lá, para outro canto, e aí ia para outro canto e eram maltratadas, faltava comida, faltava tudo, depois tinha que mudar. E eu lendo, lia relatos que não são ficção, mas é relato de quem passou pela experiência, mas não tinha explicação, né? Não seriam os relatos que me explicariam. Eu procurei outro tipo de leitura, eu já tinha lido o do Hitler, e aí eu li este aqui. Da Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo. E a gente entende por que aconteceu. E se a gente for parar para pensar, a razão de todas as guerras, desses genocídios todos, sempre é econômica. Nunca é por outra coisa. Nunca é por outra coisa. Eles vão dar muitas desculpas. Vai falar que é para cristianizar, no caso do imperialismo. É para isso, para aquilo. Mas não, é sempre razão econômica, gente. Eles nunca apresentam uma justificativa econômica, porque não pega bem. Eles sempre vão apresentar uma justificativa ou religiosa, ou social, civilizatória, blá, 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 blá. O que justifica exterminar povos indígenas? Porque querem explorar a terra, querem dominar ali e tal. O que justifica a escravidão moderna? Razão econômica, porque o comércio de negros escravizados era muito lucrativo. Que justifica o Holocausto, né, o extermínio dos judeus. Também razão econômica. Aqui fica claro, o ódio que tinham dos judeus tem uma questão que é religiosa, mas só a questão religiosa não é suficiente. O povo deicida significa o quê? Mataram Deus, que é o Cristo, mataram Cristo. Não, mas isso aconteceu há quantos séculos? E por que foi no século XX que fizeram isso? Percebe que isso não justifica. Porque eles são, sei lá, são assim, assado e frito, tem característica dos perfis. Essas características, primeiro que elas são enviesadas, e depois isso também não é suficiente para exterminar ninguém. Então, as razões econômicas, eles eram proibidos de terem propriedades, eles não tinham terra, né? Não vamos nos esquecer que eles não tinham um país, né? O Israel surgiu depois da Segunda Guerra, justamente por conta do Holocausto. Foi criado um país para os judeus. Mas antes disso, eles viviam em vários países, eles não tinham um país seu e eles eram proibidos de ter terras. Numa época em que ter terras era uma forma de riqueza, né? A riqueza era medida por posses territoriais, e eles não podiam ter isso.
E aí, como ele se desenvolveu economicamente? Um comércio com empréstimo de dinheiro. Então, as pessoas se endividavam, pegando dinheiro emprestado. Então, tem as famílias de judeus que ficaram ricos e começaram a emprestar para governos. Como os judeus eles não tinham país, pessoas físicas, emprestavam para estados. E eles não tinham fidelidade a nenhum estado. Eles não tinham o que se preocupar com política externa, como os países se preocupam, né? Então, tem que cuidar da política externa, senão não pode se indispor com um país, porque tem negócio com esse, tem negócio com o outro, e esses países são inimigos, então eu não posso me indispor com um, tem que manter amizade com o outro. Então, essa diplomacia toda, como eles não tinham país, os negócios eram feitos pessoa física e Estado, eles não tinham este compromisso, né? Então, eles emprestavam para qualquer um que precisasse, era negócio. Então, eles faziam negócio. E o fato de fazerem negócio e enriquecerem por conta disso, incomodava. Principalmente as pessoas que eram pobres, as pessoas pobres, em que havia judeus que tinham dinheiro, isso incomodava. Uma outra coisa que incomodava, uma característica do povo judeu, é que eles sempre foram muito cultos, né? Eles sempre estudavam muito. Então, não é à toa que a gente tem grandes cientistas, muitas pessoas que contribuíram muito com o desenvolvimento da humanidade de origem judia. Então, o próprio Einstein, Freud, Marx, isso também incomodava. E eles se mantinham muito unidos justamente por conta disso, porque eles já nem tinham país. Se eles se dispersassem, eles iam perder sua própria cultura, né? Suas características, os seus hábitos e tal. Então, eles eram muito unidos e foi assim que eles resistiram, né? Se mantendo unidos, fiéis às crenças e se virando, tendo resiliência, se virando da maneira que era permitida em cada país, né? Então, tudo isso foi gerando, né, um ódio que já existia, na verdade, foi aumentando um ódio que já existia contra esse povo, porque é só juntar a característica. Um povo judeicida, mataram Jesus. Eles enriquecem, as pessoas devem para eles, né? Tem dinheiro. Eles são cultos, são estudiosos, e daí tem muitas figuras proeminentes. Tudo isso gera inveja e raiva. E aí, então, era um bom povo para ser bode expiatório, né? Numa Europa em crise, numa Alemanha em crise, que já estava com esse ranço todo de ter que pagar todo esse tributo, cumprir o Tratado de Versalhes. E aí uma pessoa com o perfil de Hitler, que quer a dominação, vai lá eleger um povo que tem essas características, esse perfil, para massacrar. Claro que isso não aconteceu só com os judeus, a gente sabe, mas eles foram o principal alvo. E aqui a gente entende bem por que aconteceu, todas as razões econômicas, tudo que acontecia. Não adianta pedirem para eu fazer leitura, ler esse livro, vídeo sobre esse livro, que eu teria que ler tudo de novo, fazer leitura compartilhada, talvez, mas eu não tô na vibe de ler esse tipo de leitura agora. Eu li também A Trégua, do Primo Levi, e é Levi que se fala, não é Levi. Primo Levi, que foi um sobrevivente do Holocausto, ele escreveu muita coisa sobre o Holocausto, como era e tal. Ele não aguentou. Ele sobreviveu, viveu muito tempo publicando livro e tal, só que ele não aguentou. Acho que no final da década de 80, ele atentou contra a sua própria vida, porque ele não aguentou conviver com as memórias. E aí, pensem que passar por aquilo é muito duro. Mas ter a memória de tudo que passou também é muito duro. Não é para qualquer um. É muito difícil conseguir viver bem depois disso, né? É um trauma gigantesco. Eu li, aqui é ficção, A Bibliotecária de Auschwitz. Um romance baseado numa história real. Com base na história real, mas é ficção. Aqui também um relato da vida no campo de concentração. Como era e o que é essa bibliotecária? As pessoas não tinham livros lá, né? Então era o quê? As pessoas eram livros humanos, então assim, cada um que conhecia bem uma história, então quem tinha lido Conde de Monte Cristo contava, eles se reuniam em barracão, quando isso era permitido, porque depois também deixou de ser, se reuniam num barracão e contava para as crianças, isso para ter uma
sobrevivência emocional e intelectual naquele espaço. E aqui são narradas aquelas atrocidades de campo de concentração e de extermínio, né? As pessoas que eram levadas para a câmara de gás e tal, essas coisas todas. A menina que roubava livros, também li. Não gostei muito deste livro, da narrativa deste livro, a forma de narrar, não a história em si, mas também aconteceu neste período. Eu lembro aqui que tem o lance da juventude hitlerista, né? Porque as crianças que já eram doutrinadas a pensarem como nazistas, a viverem como nazistas desde pequenas, né? Mas aqui também é ficção. Eu li, inclusive, O Mercador de Veneza, porque aqui o Shakespeare, porque aqui é a história de um judeu. Aqui a gente já vê o preconceito pesado contra o judeu. Então aqui a gente está falando do século XVI. É ficção, é ficção. Mas a gente já tem aqui uma visão de como os judeus eram tratados ali no começo da modernidade, né? Com muito preconceito, aquilo que eu falei, é um preconceito de séculos. Eu li A Peste, de Camus, que aí já é uma alegoria sobre uma situação. Aí aqui tem mais a ver com uma peste que surge, né? Porque a gente não, o nazismo, o totalitarismo, o fascismo não é uma peste que vai contaminando, é como se fosse uma peste que vai envolvendo as pessoas. Os ratos vão saindo dos esgotos, vão mostrando a cara e vão tomando conta dos espaços. Eu tenho certeza que todo mundo já percebeu, já vivenciou, já observou situação semelhante. Então as pessoas começam a mostrar as suas faces, né? Pessoas que você nem acreditava que pensavam desse jeito. Um outro livro que também é nesse mesmo sentido de A Peste, que eu li para entender, é O Rinoceronte, uma peça de teatro do Eugène Ionesco, que é do teatro do absurdo, né? Então, aquelas coisas que você pensa que são absurdos, só ficção, mas na verdade a realidade que é absurda. E quando essa absurdidade é mostrada em ficção, você pensa, mas só em ficção que isso acontece. Mas não, ele está representando a realidade e nem todo mundo percebe que a realidade consegue superar a ficção em termos de absurdo. Então aqui, de repente, todo mundo começa a virar rinoceronte. Essa é a ideia dos ratos saírem dos buiros. Todo mundo começa a virar rinoceronte. E aí as pessoas vão virar rinocerontes porque querem, porque tá todo mundo virando, tá todo mundo fazendo isso, todo mundo pensando assim. Quando você pensa que algumas pessoas vão resistir, não vão virar rinoceronte, aí elas falam, nossa, mas está todo mundo virando rinoceronte, por que eu não vou virar também? Aí vai, né, vai pela ideia do outro, vira rinoceronte, né? Então é uma alegoria muito boa também, que nos ajuda a entender. Outro livro que eu não li, mas que trata desse assunto, e é de não ficção, eu não li ainda. Eu ouvi falar nesse livro pela primeira vez quando eu estava na faculdade, há muito tempo. A minha edição está em francês. O autor é Daniel Jonah, então assim, acho que o original é em inglês. Chama Os Carrascos Voluntários de Hitler. Os Alemães Comuns e o Holocausto. Que é mais ou menos isso. Como eles foram concordando com Hitler. Como eles foram aderindo a Hitler. Como eles, ainda que não atuassem diretamente, foram coniventes. Esse título é muito forte, né? Outro que eu não li é O Garoto que Seguiu o Pai para Auschwitz. Acho que isso aqui é uma ficção. Não, é uma história real, tá escrito. É uma história real, mas eu ainda não li. Então, tem histórias e histórias. Aqui é mais um dessa classe de relatos. O quadrinho maravilhoso, Maus, né? Aqui o quadrinho premiado, HQ premiada, né? Que os judeus são apresentados como ratos. Aqui os judeus são ratos, aí tem os gatos. E aí a gente vê toda a história também, né? Aquela história que tá, de repente tudo bem, aí vem a questão nazismo, aí campo de concentração, isso, aquilo, a vida que muda, os judeus traíram, as pessoas que tinham muito dinheiro perdem tudo. É fantástica essa HQ. E o último, O Homem do Castelo Alto. Aqui é uma distopia que se passa na década de 60, ou seja, depois da Segunda Guerra. E é distópico por quê? Porque eles pintam um quadro, o Philip K. Dick pinta um quadro como se os nazistas tivessem ganhado a guerra. Então, como seria o mundo se os nazistas tivessem ganhado a guerra? Aí, ó, negros são escravos, judeus, os poucos que ainda existem, né, porque muitos foram exterminados, se escondem sob identidades falsas para não serem completamente exterminados. A África é um continente morto, os Estados Unidos praticamente não existem mais, o mundo vive sob o domínio da Alemanha e do Japão.
que ninguém se espante com este panorama. Afinal, os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial. Então aqui a gente tem uma projeção, né, a ficção, claro, de como seria se eles tivessem ganhado a guerra. Vindo do futuro, porque eu esqueci de citar uma obra importante sobre este tema, que é um outro livro da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Aqui, a Hannah Arendt comenta o julgamento do Eichmann. O que ela faz aqui? Uma espécie de historiografia. Ela pega os julgamentos, os documentos lá do julgamento e começa a analisar. Começa a analisar e comentar e a contar a história. O Eichmann é um que era nazista e durante lá o Holocausto, o que ele fez, qual era o papel dele? O papel dele era cuidar do transporte, da logística de transportes. Então, ele ia em países diferentes e tal, e organizar os judeus, colocavam em trem para irem para, sei lá, campo de concentração, depois campo de extermínio. Ele cuidava dessa logística. E, claro, né, foi julgado. Ele, na verdade, fugiu. Depois ele foi achado, acho que aqui na América do Sul, na Argentina, não lembro bem. E aí foi levado para o julgamento em Nuremberg. Então, a Hannah Arendt analisa o julgamento e analisa a personalidade do Eichmann. E ela fica bem espantada porque ela imaginava que ia se deparar com um cara perturbado, psicologicamente complicado e tal. E não, aí ela percebeu que ele era uma pessoa comum, medíocre, mediana e medíocre, assim. Ele estava ali na média em termos intelectuais, também a vida, tudo mediano, né? Nada demais. E aí, quando perguntado por que ele fez o que fez, né? E ele falou que só obedecia ordens, né? Então ele estava ali numa estrutura, máquina pública, que havia uma hierarquia que ele tinha que seguir, ele só obedecia ordens. Se o cara manda matar, você vai matar porque o cara que tá mandando matar é seu chefe? Aí você vai falar que isso é respeito à hierarquia? Aí tá a questão da banalidade do mal. Aliás, neste livro ficou cunhado o termo banalidade do mal. E aí, claro, Eichmann foi julgado e foi executado. Agora podem voltar para o vídeo do passado. Tem vídeos aqui com atualização do projeto, um projeto que eu não devo continuar, vou ler uma coisa ou outra, mas não o projeto, porque eu acho que eu já li o suficiente, já vi o suficiente, né? Já tá bom. E aí eu vou ler esporadicamente uma coisa ou outra, mas não continuar o projeto. Não deu para eu contar tudo que aconteceu processualmente, né? Desde a ascensão do Hitler, porque ficaria gigante e a intenção do vídeo nem essa. Me digam aí o que vocês sabem disso tudo, o que vocês já leram disso tudo, eu adoro saber. Muito obrigada, beijos e